Aleluia! Que Deus possa cada vez mais abençoá-los. Amém? Vocês que estão nos assistindo, preste, essa mensagem é uma mensagem que serve para todos nós. Entendemos todas as coisas em nossas vidas. Teve uma pessoa que me procurou hoje de manhã, depois do culto, né? Ele falou: olha, apóstolo, de todas as mensagens que eu já ouvi na minha vida, essa foi a mais importante. Essa foi a mais importante mensagem que eu ouvi na minha vida. Se todos soubessem o que o Senhor mostrou para nós hoje, a vida de muita gente seria diferente. E olha que faz tempo que esse homem vai na igreja, hein? Muitos anos, muitos anos. E ele dizer que foi a mensagem mais importante para a vida dele, eu creio que vai mexer com vocês também hoje. Glória a Deus! Sexta-feira Deus me deu uma mensagem e eu estava escrevendo essa mensagem de hoje, né, para sexta-feira, de manhã, na sexta de manhã, e Deus falou: não, essa você vai pregar domingo, eu vou te dar uma outra, à tarde. Então, à tarde, fui almoçar com meu pai, à tarde, eu fui falar com Deus, e Deus me deu uma mensagem de sexta, e eu trouxe ela sexta-feira. Nessa mensagem, se vocês soubessem como eu recebo as mensagens, vocês não iriam acreditar. Mas eu não vou falar porque isso é coisa minha de Deus. É assim, mas como? Deus é maravilhoso. Tudo através de milagre, irmãos. Não tem nada a ver com humano, só através do sobrenatural, vamos assim dizer. E aí o que aconteceu? Eu trouxe essa mensagem, preguei sexta-feira, e essa mensagem, ela não tem nada a ver, quer dizer, eu vou pregar outra coisa hoje, mas é a continuação da mensagem de sexta. Quem não assistiu sexta, né, eu vou dar um resuminho aqui rapidinho, para que você possa entender que é realmente a continuação dessa mensagem que nós vamos falar. Vamos falar de outro assunto, mas tem tudo a ver com a mensagem de sexta-feira. Sexta-feira eu falei sobre o pai. Sexta-feira eu falei sobre a falta dos pais na vida das pessoas. Irmãos, nós somos desprezados, rejeitados, muitos são rejeitados no emprego, na sociedade, na escola, mas quando você é rejeitado pelos pais, né, essa rejeição causa muita dor, causa muito estrago na vida de uma pessoa. Rejeitado pode ser de várias maneiras. Você pode viver com o teu pai e com a tua mãe na mesma casa e ser rejeitado pelos seus pais. Tem aqueles que não doam os seus filhos, não quer o filho, vai e doa os seus filhos. Tem aqueles que deixa para a avó, para o avô cuidar, criar, porque ele tem muitas coisas mais importantes. E todo esse sentimento que a criança passa na infância, né? Isso causa muitos traumas na vida dela. E é por isso que nós, aqui na igreja, nós temos o trabalho, né, do Plantos que Cura e Plantos que Libertam, para amenizar essa dor, e ajuda muito. Inclusive, sexta-feira foi um dia muito pesado. Sexta-feira, desde a manhã até a noite, nós fizemos libertação. E aí, o que acontece? Agora, irmãos, quando uma criança, né, quando uma criança ela é rejeitada pelos pais, essa dor é muito dolorosa. Isso vai afetar a vida. Tem pessoas que nem conhecem os seus pais. Tem pessoas que nunca tiveram intimidade, né, relacionamento com os seus pais. Nunca recebeu um carinho de uma mãe, nunca recebeu um carinho da sua mãe, do seu pai. Né? Por mais que você tenha sido bem tratado, por mais que você tenha vivido até num patamar até melhor que se tivesse vivido com a mãe, mas Deus criou o pai e a mãe para cuidar dos seus filhos. E os filhos têm que ser criados pelos pais e pelas mães. A palavra do Senhor é bem clara. Deixará o homem pai e mãe, unir-se-á com a sua mulher e se tornarão um só. E ali eles vão procriar. O filho tem que honrar pai e mãe, não madrasta, padrasto, não ninguém, tem que honrar. Ah, mas aquele que cria é pai. Sim,
tem a posição e é muito bem, né? A gente sabe que a pessoa que cria, adota uma criança, puxa vida, um coração muito bom, mas não é o pai, não é a mãe. A criança nunca vai se sentir bem, porque no fundo, todos nós temos ligações com os nossos pais. Nós não temos relações íntimas. Nós viemos de pai e de mãe, nós não viemos de outro lugar. Então nós temos um cordão espiritual, vamos assim dizer, uma ligação espiritual com o pai e com a mãe. Isso nunca será quebrado. Agora, essa falta, né, de oficializar, de materializar essa ligação é que causa os traumas, a angústia, a tristeza, a mágoa. Tem gente que não consegue ser feliz, vai repercutir na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida financeira, porque você é infeliz em todas as áreas. Uma criança que não é feliz dentro, né, de um lar, numa família, vai refletir toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Por isso que é importante essa mensagem de hoje. Eu coloquei como exemplo, sexta-feira, a vida do Davi, o rei Saul. O rei Saul praticamente, né, adotou o Davi. Tinha o pai dele, Davi tinha o pai dele, o Jessé, mas o Davi, depois que começou a crescer, né, depois que ele foi ungido, né, rei, quando criança ainda, né, ele começou a participar da vida do rei Saul. Saul, pela desobediência dele, um espírito maligno entrou nele, era chamado Davi, Davi tocava a harpa e o espírito saía de Saul. Teve uma vez que o pai dele, o Jessé, mandou ele levar uns pães para os irmãos, né, que estavam lá com medo de Golias, e quando ele foi lá, ele teve uma conversa com o rei Saul, falou, eu vou destruir esse circunciso. E o rei Saul deu a espada, deu a armadura, falou, não, isso aqui não serve de mim. Ele era um menino, 14, 15 anos, pesava 47 quilos, mais ou menos, a 50, magrinho, né, ruivinho. E ele foi lá e derrotou o Golias. E tinha um prêmio, né, para aquele que derrotasse o Golias, ia casar com a filha do rei. Então Davi casou com a filha do rei, Davi se assentou na mesa do rei, Davi comeu com o rei, Davi morava no palácio do rei, Davi tinha uma intimidade muito grande, e Davi o chamava de pai, porque o jeito que o rei Saul tratava ele era como pai. Já Jessé nunca tratou ele como filho. A prova disso é o problema que o Davi carregou, né? O Davi, ele tinha um problema também, que nós vimos que ele caiu. Ele tinha um coração muito bom, irmãos, tinha um coração segundo a vontade de Deus. Ele era muito obediente naquilo que as suas autoridades, mas ele tinha um problema, uma iniquidade que veio dos seus pais, do pai e da mãe dele. O Davi, ele não era irmão legítimo dos irmãos dele. Tanto é que quando o profeta veio ungir o rei dos filhos de Jessé, Davi não estava lá. Davi estava trabalhando. Davi estava lá cuidando das ovelhas. E os filhos de Saul legítimo, com a mulher dele, estavam sentados à mesa do pai, esperando o profeta vir para ungir um deles. E o profeta falou, olha, não é nenhum desses. O senhor tem mais um filho? Deus não pode errar. Ah, tem um bastardo lá, que está lá cuidando das ovelhas, menino lá. E chamou ele, e era ele o rei. O Davi teve um problema muito grande na vida dele por causa dessa ação. O pai, a mãe dele não era realmente como deveria ser. A família dele não era. Naquela época, todo bastardo, ele era criado. Bastardo é aquela criança que foi gerada fora do casamento. Põe lá, Salmos 51, 5. O próprio Davi dizia quem ele era e como ele foi gerado. Está aqui. Eis que em iniquidade fui formado. Toda pessoa, irmãos, que é gerado em iniquidade, ou seja, é gerado debaixo de uma maldição, fora da normalidade. Uma criança, ela só pode ser gerada dentro de um casamento. Um homem casado com uma mulher, né?
E que mais? E em pecado me concebeu minha mãe. Como que uma criança ela é concebida em pecado? Quando você concebe, quando é que você gera uma criança? Quando essa criança é gerada fora do casamento. Toda criança fora de casamento, ou seja, fruto de um adultério, foi no caso de Davi. O pai dele tinha uma esposa e mais irmãos, tanto é que ele era o mais novo. Agora, só que Davi falou, em pecado me concebeu minha mãe. Então, a mãe dele, quando concebeu ele, quando recebeu ele, foi um pecado. Então, se foi um pecado, foi fruto de adultério. Tanto é que Davi ele era ruivo, os irmãos dele não eram ruivos. Então, ele era diferente. E ele era considerado bastardo, porque ele vivia fora. O bastardo naquela época era considerado como se fosse um empregado. Não tinha direito à herança, né? Até uns anos atrás, anos 70 aqui, bastardo era considerado, né, não era nem filho, né? Hoje não, hoje tem o mesmo direito de herança, porque do pai que gerou ou da mãe que a gerou. Então veja, Davi tinha esse problema. Ele era fruto de uma prostituição. Alguns estudiosos dizem até que a mãe dele era uma prostituta. Pior ainda. Pior ainda. Mas isso eu não tenho como afirmar, irmãos. Alguns dizem. Se eu posso afirmar, não. Mas que uma coisa eu posso afirmar por causa disso aqui, que ele não era filho da mesma mãe dos irmãos dele. Porque os irmãos dele foram gerados dentro do casamento. E esses aqui, e o Davi não foi gerado dentro do casamento, porque quando ele foi gerado, a mãe dele estava em pecado. Então, toda criança gerada fora do casamento. A mulher engravidou hoje, casou amanhã, ele é bastardo. Ele é bastardo. Outra coisa que nós temos que entender, um casamento, ele só é realmente concebido, ele só é realmente realizado no mundo espiritual quando há derramamento de sangue. Hoje, infelizmente, nós temos vivido um mundo aí, né? A maioria das mulheres não casam mais virgens, nem os homens. Porque o casamento ele só é concebido quando é rompido o ímen da mulher e é derramado sangue. A palavra do Senhor diz que não há aliança sem derramamento de sangue. Então, todo casamento tem que haver derramamento de sangue. O casamento do judeu era assim. No outro dia, tinha que se trazer o seu lençol da noite de núpcia. Se não tivesse o sangue do rompimento do ímen, o casamento poderia ser desfeito. O cara poderia devolver a mulher, não tem aliança, tem que ter derramamento de sangue para ter casamento. Deus já fez o ímen para isso, somente para oficializar o casamento. E o que hoje mais tem casamentos que não foram oficializados por Deus. Foi oficializado por um pastor, foi oficializado por um juiz de paz, mas não por Deus. Por quê? Porque não houve o derramamento de sangue. Mas, graças a Deus que eu aceitei a Jesus, eis que tudo se fez novo. Por isso que quando você une um homem, uma mulher, que já houve o rompimento, né, dessa aliança, né, desse sangue, né, desse ímen, você tem que fazer uma remissão de pecado, remissão do sangue, separação de alma. E Deus me deu uma direção. Todas as vezes que eu fizer um casamento com pessoas que fizeram isso, eu vou ministrar a Santa Ceia. Por isso que eu só faço casamento de crente. Eu só faço casamento de crente. Por quê? Porque nesse momento que a pessoa, por ela não ter rompido o sangue, nós conversamos, fazemos desligamentos de alma. Irmãos, a palavra do Senhor diz que quando um homem ele tem relação sexual com uma mulher, ele carrega para o resto da vida dele parte da alma daquela pessoa. Quando uma mulher tem um relacionamento com um homem, ela carrega do homem parte da alma daquela pessoa. Todos os homens que você se relacionou, todas as mulheres que você se relacionou, você carrega pedacinho da alma daquela pessoa. E geralmente não é coisa boa. Eu vou falar de ciência, não estou falando de igreja, agora de religião, não estou falando de palavra. Ciência, você entra lá no Google e você procura.
toda mulher, ela carrega no DNA dela todo o DNA dos homens que ela se deitou. Isso você pode entrar no Google que você vai achar. Tem até uma reportagem na Veja, eu tenho até um ano, tudo, a página, e aqui eu não tenho em memória. Então, a mulher, ela carrega o DNA de todos os seus parceiros. E aí, quando ela vai ter um filho, aquele filho carrega todo o DNA dos seus parceiros. E, além disso, carrega toda a herança da alma, geralmente maligna, de que ela teve dos seus parceiros. É por isso que esse negócio está saindo dos filhos desse jeito. Ah, por que nasce desse jeito? O pessoal pergunta, né? Por que nasce com síndrome de Down? Por que nasce com isso, imperativo? Por quê? Porque as pessoas não fazem, não conhecem, o povo sofre por falta de conhecimento. Casamento é muito sério. E Davi teve um problema por ele ter nascido nesse adultério. O que ele fez? Ele era um homem segundo o coração de Deus, porém, ele tinha uma perversão, ele tinha uma iniquidade de perversão sexual, que foi o que causou o nascimento dele. Tanto é que ele, por causa de Batseba, ele matou Urias, ele adulterou, né? Ele tinha a mulher dele, ele era casado, e ele adulterou. E por causa do sexo, porque é uma iniquidade, é uma legalidade que estava dentro dele. O que aconteceu, irmãos? Ele matou Urias, o marido da Betseba, e teve um filho com a Betseba. Aquele filho morreu. Depois veio Salomão. Salomão, 1000 mulheres, pervertidão sexual. O Salomão nunca guerreou, nunca lutou como o pai. O pai era um guerreiro com espada. O Salomão não. O Salomão, ele casava com as mulheres dos seus inimigos, com as filhas dos seus inimigos, para não ter que guerrear. Ele era um covarde, o Salomão. Salomão era um covarde. Ele usava sexo, né, e dinheiro, que tem que pagar dote, né? O rei é tanto para casar com a minha filha. Toma aqui. Ele era muito rico. Ele pagava o dote e casava com as mulheres estrangeiras, para não ter que guerrear, para não ter que brigar. E acrescentava aquele reino no dele e ele cobrava imposto. Ele era esperto também. Mas teve um problema em Samuel também. Liga lá. O que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que quando Davi pecou, Deus chamou o profeta Natã e disse isso aqui para ele. Ele contou uma historinha da ovelhinha, tal. Depois vocês leiam, todo mundo já sabe. Mas aí ele fez uma pergunta para Davi. E Davi, o que você faria com esse homem que roubou a ovelhinha do teu? Ele falou, mataria. Ele disse, você é esse homem. Nossa, cacetada. Disse Natã a Davi e continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa, as mulheres do seu Senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, ele adulterou. E depois matou. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele, safado. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, da sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Mais um. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Sabe quem fez isso, irmão? O próprio filho dele. Teve um filho que teve relação sexual com a própria irmã, com a filha dele. Filho com filha. Teve. Que mais? Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu,
o Senhor perdoou o pecado, mas a consequência do pecado continuou. A iniquidade continuou na família. Você não morrerá. Você deu para entender, irmãos? Porque todo pecado, por que ele perdoou o pecado? Porque ele se arrependeu. Mas por que a espada não saiu? Por que a maldição, a iniquidade não saiu da família? Porque um pecado desse, irmão, você precisa ter reconciliação. Ele teria que ter Urias vivo, para ele chegar lá no Urias e falar, olha, é o seguinte, Urias, eu fiquei com a tua mulher, eu engravidei tua mulher, eu peço perdão para você. Ele tinha que se humilhar. Eu já preguei essa mensagem aqui. Eu nem sei se eu gravei ela, acho que eu não gravei, não. O certo seria, mas como que ele vai fazer isso? O homem morreu. Então a iniquidade continuou. Se você tem pecado, você tem que pecar, você tem que chegar. Tem família que só vai mudar, irmãos, quando o marido chegar para a esposa e falar, olha, eu te traí. Chegar para o filho e falar, olha, eu traí tua mãe. Ah, mas se eles não perdoar, fazer o quê? Por isso que quando tem que ser cristão, viu, irmãos? Tem que ser cristão. Uma pessoa que consegue perdoar é só uma pessoa que tem Jesus e o Espírito Santo. Às vezes a mulher ou o marido é casado com uma mulher que não é crente e vai lá e faz isso. Você vai se ferrar. Você vai tomar na cabeça. Agora, quando a pessoa é cristã, o que ela tem que fazer? Conforme a palavra de Deus diz, perdoar 70 vezes 7 por dia. E o filho cristão também tem que perdoar o pai e tem que perdoar a mãe. Pode ter sido a mãe também. Nesse caso aqui não deu. Então a maldição não pôde sair da família. Por quê? Porque não teve como ele perdoar. Irmãos, o perdão ele funciona em 3 fases, né? Jesus, ele viveu 3 fases. O homem que ensinava, o homem que morreu na cruz e o homem que ressuscitou. O homem que viveu na cruz, ele se humilhou. Só que a maioria do crente vive Jesus vivo, aquele que ensinava, aquele que andou, mas não quer viver o Jesus que morreu na cruz. Jesus falou, se você quer me seguir, você também tem que carregar a tua cruz. O que é carregar a cruz? É se humilhar. Jesus se humilhou publicamente diante de toda a sociedade, levando os nossos pecados. As pessoas não querem se humilhar dos seus pecados, dos seus erros. Ela não quer se humilhar. Não, Senhor, me perdoa, Senhor, peço perdão. Deus perdoa o teu pecado, mas a consequência continua. Que depende do pecado, você tem que confessar o seu pecado, você tem que pedir perdão para a pessoa que você cometeu o pecado. Para quê? Para que o Jesus ressurreto possa destruir toda a maldição na sua vida. Sem confissão de pecado não há remissão de pecado. E isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Por que eu falei sobre isso, né? Por que eu dei essa mensagem sexta-feira? Eu não, foi o próprio Deus. Para mostrar, irmãos, o que acontece quando um pai e uma mãe não cuidam da sua geração futura. O título da mensagem de hoje começa agora. Protegendo as próximas gerações, ou protegendo a próxima geração. Porque se o pai do Davi tivesse prestado atenção, Davi não era nem para ele ter nascido. Porque ele é fruto de uma bastardia. A palavra do Senhor diz que o bastardo, ele não vai permanecer na congregação até a 10ª geração. É aquela pessoa que não consegue ficar dentro da igreja. Pode ver, a pessoa que não consegue permanecer é bastardo. E eu tenho uma mensagem que fala sobre a bastardia. Como que chama? Como que é lá? Hã? Não. Que eu falo da... não. Eu falo... É outra coisa. Esquece. Estava falando do primogênito. Não tem nada a ver. Eu lembrei do primogênito. Irmão, você precisa resgatar. O bastardo não cresce financeiramente. Tem problema. Vive, mas não cresce. Tem problema. A bastardia destrói a sua vida financeira. Irmão, não adianta você falar. Não adianta pedir perdão para Deus se você não se humilhar e não pedir perdão para aquele que você tem que pedir.
Você tem que pedir perdão para aquele que te humilhou, para aquele que te desprezou, aquele que te fez mal, né? Principalmente se é pai e mãe, porque o filho tem que honrar pai e mãe. Agora vamos falar da mensagem de hoje. Protegendo as gerações futuras. Juízes capítulo 2, versículos 6 a 15. Eu vou ler esse texto e dentro desse texto nós vamos desenvolver a mensagem. Preste muita atenção, porque é informações grandiosas para a sua vida, principalmente quem tem filho. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e seus líderes. Então, durante Josué estava vivo, o povo todos adoravam a Deus. Que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração, veja, agora vem uma outra geração. Depois que toda aquela geração de Josué foi reunida a seus antepassados, ou seja, morreram, surgiram uma nova geração que não conhecia o Senhor e que havia feito por Israel. Então, essa nova geração não tinha conhecimento do Senhor e não tinha entendimento do que Deus havia feito em Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Volta um pouquinho, irmãos. Até um tempo atrás, até 2 semanas atrás, tinha povo da igreja prestando homenagem a Astarote. Você sabe que aquele ovão de chocolate com coelhinho é adoração a Astarote. Você vê como que nós estamos vivendo essa geração dentro da igreja. Vamos embora, até 15. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas, olha aí, sempre que eles saíam para conquistar, sabe aquela pessoa que sempre quando vai fazer uma coisa não consegue? Sempre dá errado, sempre dá errado. Tudo que eu faço não consigo, tudo que eu faço vai pela metade, eu não consigo chegar. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Não dava certo nada que eles faziam. Então veja, irmãos, aqui nós vimos uma passagem, e essa passagem fala de 3 gerações. A de Josué, a dos filhos de Josué e os líderes, e a dos netos de Josué. Vamos entender cada uma delas. Nós vemos nessa passagem de Juízes um processo de destruição de gerações inteiras. A primeira geração é a geração do Josué, de Moisés, que Moisés viveu nessa época também. Josué assumiu, mas essa geração viu o Moisés também. Essa geração era forte, cumpriu a sua missão, comprometida com a próxima geração, levava a sério a palavra de Deus. Isso é muito importante. O que Deus, olha o resumo do que Deus pedia para eles naquela época. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 11. Olha o que Deus pedia para o israelita, para quê? Para que eles tivessem bênção e fossem protegidos por Deus. Olha, se vocês cumprirem isso, eu garanto a vocês que vocês vão ser abençoados e eu vou proteger vocês do inimigo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. De toda a sua alma, pensamento,
e de todas as suas forças, de todas as suas atitudes. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, presta atenção, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, na rua, onde você for, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, a palavra de Deus tem que estar direto, todos os dias sendo falada aos seus filhos. Mais um. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. O judeu até hoje põe uma caixinha aqui, né? Ele tem uma caixinha que eles colocam aqui por causa disso aqui, com a palavra, acho que não sei o que tem naquela caixinha, né? Mas eles oram com aquela caixinha aqui até hoje para falar por causa disso aqui, para prender a palavra na testa. É um ato que eles falam, profético, né? Escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Eu falei assim, a palavra de Deus não é para estar pendurado Salmo 91, Salmo 23. É tipo assim, irmãos, em todo lugar você tem que estar vivendo a palavra de Deus. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a você, terra com grandes e boas cidades que vocês nunca construíram. O que mais? Com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisterna que vocês nunca cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem, ficarem satisfeitos. Amém, irmãos? Então essa era a promessa que Deus deu para eles. Falou, se vocês me obedecerem, e qual que era a outra? Qual que era a condição? Amar a Deus sobre todas as coisas, e qual que era a outra? Qual que era a outra, irmãos? Ensinar os filhos. A nova geração. Conduzir os filhos. O que ele prometeu? Nunca vai faltar nada para vocês. Só que não aconteceu isso. Essa primeira geração foi uma geração muito abençoada, com muitas providência de Deus, comida, porque Josué e os seus líderes faziam isso. Mas a hora que vamos chegar na segunda, a coisa começou a ficar diferente. A segunda é a que mais parece com a nossa da igreja. Quando eu falo nossa, todas as igrejas. Preste muita atenção nisso. Essa geração aprendeu sobre o caráter de Deus. E suas promessas, ela serviu ao Senhor e foi fiel. Então a geração de Josué foi fiel a Deus. E por isso Deus os abençoou no deserto, onde eles iam, guerra eles ganhavam, tirava água de pedra, nunca faltou nada para esse povo. E acontece com aquele que faz a mesma coisa hoje. Mas aí veio a segunda geração, que nós vimos, Josué morreu. Veio os filhos de Josué e dos líderes. Toda aquela geração desapareceram, porque todos foram morrendo, e ficaram a geração seguinte, dos filhos. Amém? Geração dos filhos de Josué e dos líderes. Foi uma geração forte espiritualmente. Era uma geração influenciada pelos pais. Aprenderam muitas coisas com os pais. Seus pais e avós receberam muitas bênçãos. E eles estavam desfrutando de tudo aquilo que os pais receberam de Deus. Porém, os pais se preocuparam muito mais com as provisões materiais, mas não se atentaram a ensinar os deveres que teriam para com Deus. Esses filhos desfrutaram de tudo aquilo que Deus deu para Josué, deu para os líderes, mas eles esqueceram de um detalhe, de ficar ensinando, insistindo. Falava de Deus, sabe? É como muitos aqui, traz na igreja, vem no domingo, traz na igreja, mas tudo mais em casa, irmãos, Deus desaparece.
na vida lá fora, quando passeia, quando vai nos lugares, quando vai comer. Não, mas vem na igreja. Vem na igreja, acredita em Deus, fala de Deus, mas o casamento em casa não é um casamento que é conforme a palavra de Deus. Os filhos não são realmente ensinados como deve se comportar segundo a palavra de Deus. Essa geração se distraíram diante de tanta mordomia. Os pais dão muita mordomia hoje. Eles têm a comida que eles querem, eles têm os streams que eles querem, televisão, celular, note, tem tudo que eles querem. Estudam quem pode, até em escolas particulares, viajam, tem a roupa que eles querem, o tênis que eles querem. Os pais se esforçam para dar o melhor. Não é errado você abençoar os teus filhos, mas o errado é você não ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. Não insistir com esse mandamento que Deus deu para os pais dentro de casa. E essa geração de Josué foi isso, desfrutaram muito dos bens, gastaram. Vocês podem ver, irmãos, tem os pais que eles levantam um patrimônio muito grande. Isso eu ouvi muito, irmãos, 90% acontece isso. Por que você acha que os filhos não querem seguir a profissão dos pais? Por que os filhos não querem seguir? Por causa disso. Porque os pais dão as coisas, as mordomias, e ele sempre veio tudo fácil, né? Deu carro, deu tudo, né? Deu escola, deu faculdade, pagou tudo, e eles desfrutaram de um berço de ouro. Mas aí, na hora, eu não quero, não gosto disso, não gosto daquilo, isso é uma frustração. E quando alguns entram para herdar, né? Herdar, eu conheço uma família assim, vocês podem até conhecer. Irmão, os filhos acabam com tudo, porque eles não têm intimidade com o pai. Eles não viveram com o pai. Não tiveram um relacionamento com o pai e com o pai junto. O pai, o filho e o Espírito Santo junto. Não tiveram aqueles conselhos dentro da palavra. Não tiveram a repreensão quando saiu da palavra. Não tiveram direção quando esteve na palavra. E aí o que acontece? Aquele filho ele se torna espiritualmente fraco. Mas ele desfruta de todos os bens. Foi o que aconteceu. Eles estavam desfrutando, mas eles não tinham mais compromisso com a igreja. Hoje de manhã eu estava conversando com os obreiros, antes de entrar, alguns que estavam lá na cozinha, e eu estava falando, hoje o povo da igreja é desse jeito, o povo vem para a igreja. Vem à igreja, mas elas não se preparam para a igreja. Elas não se preparam para vir ouvir Deus. Elas não vêm buscar Deus, elas vieram à igreja. Elas trouxeram os filhos à igreja. Elas não se prepararam. Eu vou dar um exemplo. A maioria que trabalha aqui, eu falo, por que vocês não jejuam? Sabe o que é, apóstolo? Trabalho muito. Tá bom. Quando tem um feriado, o que você faz? Você vai descansar. Você vai passear, você vai pescar, você vai viajar. E você esquece. Os judeus jejuam toda sexta-feira. Toda sexta-feira, né? E guarda o sábado. Jejua. E o filho jejua, o cachorro jejua, o periquito, todo mundo jejua na casa do judeu. E o crente nunca jejua. A caça de demônio que só sai com jejum e oração, irmãos. Quanto tempo você jejua? Mas sabe, quando tem um feriado, você vai passear. Você vai descansar. Irmão, deixa de trabalhar um dia e vai descansar. Não posso, porque eu tenho que ganhar dinheiro, sei o que lá. Está vendo? Está vendo, irmão? Qual é que exemplo que você está dando dentro da casa? Quando foi que os teus filhos viram você jejuar? Quanto foi que você levou os teus filhos a jejuar junto com você? A orar, a buscar o Espírito. Quando foi que você fez isso? Nunca. Nunca. Então, o que acontece, irmãos? Essa geração que está vindo é uma geração mimada, com todas as coisas, mas não tem um ensinamento, o temor a Deus. Os pais é que ensinam o temor a Deus, não é Deus, não é a igreja. A igreja não ensina o temor a Deus. A igreja ensina, irmãos, o conhecimento da Bíblia, das histórias da Bíblia. Mas a espiritualidade, vou falar daqui a pouco, são os pais. Aí acontece o quê? Criança com 12, 13, 14, 15, 16 anos dentro da igreja quer ir para o mundo.
Porque dentro deles não foi criado, né, uma plataforma de Deus. Deus não tem um lugar dentro deles. Não tem. Não adianta você trazer de criança para a igreja, gente. Não vai mudar. Eu queria tanto que meu filho fosse para a igreja. E daí, trazendo a igreja? Até você vem por vir. Você não vem buscar, você vem à igreja, mas você não vem buscar. Você se preparou para vir à igreja? Você orou antes de vir na igreja? Você se consagrou? Você se preparou? Hoje eu vou à igreja, hoje eu vou para o lugar mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, hoje o crente, qualquer coisinha já troca Jesus. Tem almoço com a família. Eu não vou na igreja hoje porque tem almoço. Eu não vou na igreja porque tem jogo de futebol. Eu não vou na igreja hoje porque... Irmão, hoje, você... Agora aqui ninguém tem desculpa de não assistir o culto quando viaja, né? Porque a gente transmite. Ixi, agora pegou, né? Ai, meu Deus do céu. Eu lembro que a última vez eu fiquei assistindo o Alexandre pregar, né? Aí eu fico, tem que pregar, tem que ouvir a mensagem, né? É dia de reunião, agora a gente tem o celular, dá para a gente ter a mensagem na nossa casa. Quantos estão assistindo? Espanha, não sei quantos, o estado inteiro aqui, tem muita gente em São Paulo, Norte, Nordeste, tem pessoas no Mato Grosso, tem pessoas no Rio Grande do Sul, capital de São Paulo estão assistindo, tem muita gente assistindo a gente. Paraná, e assim também. Então, veja, hoje Maceió está aí, Rio Grande do Norte, tem muita gente assistindo. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. A gente reclama muito de governo, a gente reclama muito de pessoas, mas preste atenção, irmãos, que a gente está pensando errado. Aquele povo de Israel, Josué, Moisés, Josué, aquele povo, enquanto eles estavam obedecendo a palavra de Deus, Deus foi com eles até no Egito contra o faraó. Nós podemos estar no pior governo do mundo. Nós podemos estar na maior ditadura, maior autoritarismo do mundo, irmãos. Mas se nós estivermos na presença de Deus, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegar à nossa tenda. Os nossos filhos precisam também ter temor a Deus. E isso só quem pode fazer é o pai, não é o pastor. O pastor não pode fazer isso. Isso o Senhor disse, ensina os teus filhos no caminho que devem andar. A gente faz o possível, irmãos. Eu prego a palavra, eu ensino a palavra, mas eu estou ensinando para os pais. Agora tem um jovenzinho aqui que estão já ouvindo a palavra. Então, se vocês não estão vendo teus pais se dedicarem, irmãos, vai vocês. Jejuam vocês, oram vocês, não fica dependendo do que... Não pega o exemplo ruim do teu pai e da tua mãe. Faça aquilo que a palavra de Deus diz. Se o teu pai e tua mãe não quiser, Deus vai ver com eles, mas você vai buscar Deus e faça a vontade de Deus. A sua vida vai ser diferente, vai ser muito melhor do que a dos teus pais. O teu casamento vai ser muito melhor do que os teus pais. Se os teus pais não se dão bem dentro de casa, como marido e mulher, não liga não. Busca a Deus que Deus vai honrar o teu casamento. Não desiste de casamento não. Deus vai abençoar aqueles que honram a Deus, não importa quem você seja. E lembre-se, jovem, Deus chamou crianças primeiro. Davi tinha 14, 15 anos quando ele saiu. Moisés era criança quando chamou ele. Davi, Moisés, Jeremias, Daniel, todos eles eram crianças. Até os discípulos de Jesus, eles eram menores de 21 anos, porque quando teve que pagar o imposto lá, só o Pedro era maior de idade. O resto era tudo menor de idade. Aquele que foi tirado o peixe, né, a moeda da boca do peixe, era para pagar imposto por pessoas, mas só se pagavam após 21 anos de idade. Então Deus chama os jovens para fazer a obra dele. Tema a Deus, que a sua vida, você quer uma vida melhor do que você está vivendo hoje? Então tema a Deus, busca a Deus, honra a Deus, como a palavra de Deus diz que a sua vida vai ser muito melhor, até mesmo que a dos teus pais. Porque se eles não querem, irmãos, vocês, façam parte de vocês. Voltando aqui, Juízes 2, versículo 9 e 10. Essa geração se distraíram diante da mordomia deixada pela geração passada. Foi sepultado na terra da sua herança, em Tinate-Eres, nos montes de Efraim, ao norte do monte de Gaás. Mais um. Depois que toda aquela geração foi reunida, morreram, né? A seus antepassados,
surgiu uma nova geração, a segunda, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, aquela geração desapareceu, Josué e a liderança pecou nisso, se preocuparam muito mais com os bens, é o que os pais fazem isso. Eu preciso dar uma boa vida para o meu filho, eu preciso trazer comida, eu só se preocupo com essas coisas, mas não está preocupando com as coisas mais importantes, que é o Senhor. Você não está preparando a nova geração. Aí você vê filhos que com 12, 13, 14 anos já não te respeita mais. Começa a colocar dedo no teu, o que é? Não vou fazer. Ih, né? quer sair a hora que quer responde, não sei o que lá, levanta a voz, não te ouve, você fala tal hora, não obedece. Mas por quê, irmãos? Porque faltou aquele filho que não honra pai, não está honrando a Deus. Filhos, honra o teu pai e tua mãe para que teus dias não sejam encurtados aqui na terra. Terceira geração, essa aqui desgraçou tudo, e a última geração. Então surge essa geração dos netos de Josué, que não quiseram mais a servir ao Senhor. Eles não quiseram. Versículo 11 a 13. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, começou a fazer tudo que Deus reprovava, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses nos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Mais um, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal quer dizer Beuzebu, Astarote, Asmodeus e Leviatã. E Astarote aqui separado também, só ela. Astarote até 2 semanas atrás, o povo de igreja, pastor, estava adorando, né, na igreja. Essa geração, você já sabe quem eles são. São a terceira geração. Estão muito longe. Mas vão na igreja. Esses aqui nem na igreja estavam. Esses aqui são as pessoas que já estão completamente fora da palavra. A segunda geração também já não estava mais se dedicando a Deus, não estava ensinando os filhos. Porque quando a gente fala aqui, irmãos, de coisas, né, que são pecados, que é maldição, tem gente que arrepia o cabelo. Que isso? Onde já se viu? Aí você vê que geração que eles estão na segunda ou na terceira. Não são tementes a Deus. Mas que adianta? E os filhos, irmãos? Eles talvez sejam da segunda geração. Mas imagine os filhos dessas pessoas. Vocês estão vendo como que está a igreja? A igreja está desse jeito, irmãos. A cultura do mundo vindo para dentro da igreja. Juízes, já lemos. O que aconteceu? Faço uma pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês, que Deus mandou perguntar para vocês. Mas vocês vão responder só no pensamento, tá bom? O que aconteceu? Essa geração não recebeu influências de seus pais. Hoje tudo pode, irmão, na igreja. Hoje tudo pode. Eu estou falando de dentro da igreja, não estou falando do mundo. O mundo a gente já sabe contar, estou falando dentro da igreja. Tem igreja hoje que, pelo amor de Deus, gente, não tem nenhum temor à palavra do Senhor. Adora imagem, adora outros deuses, come comida consagrada a demônio, não estão nem aí. Leva para dentro de casa, aqueles streams lá da televisão, assiste um monte de pornografia na frente dos filhos, música mundana, e assim vai. A casa, fala que é crente. Vai lá no rodeio, ver quantas pessoas estão lá. E se diz que tira a foto que está lá no rodeio. Enchendo a cara, né? Um lugar que antes de começar, eles consagram a Aparecida, eles fazem uma oração lá, de Pai Nosso, hora que fez a Ave Maria, já ferrou tudo, gente. Chamou o capeta, a chefe da prostituta do Brasil, trouxe o espírito dela lá, e você vai ver. O Tião foi lá, ficou quase doido, falou, pastor, nunca vi tanta mulher bonita, e ele sem nenhuma. Tião, você não seguir a Deus, você vai ver. Aí o que acontece? Acontece que o mundo está desse jeito, e você vai ver, deve ter até pastor lá, gente. Porque está tudo normal hoje, nada é mais pecado. E essas gerações estão, a palavra do Senhor, vocês vão ver que o próprio Deus falou e o próprio Paulo confirmou, o Timóteo também falou, nós vamos ver daqui a pouquinho. Êxodo capítulo 20, versículo 5.
Então veja, essa geração não recebeu a influência dos seus pais, mas sim a cultura. Recebeu a cultura dos heteus, jebuseus, ferezeus e de todos aqueles povos que não criam em Deus. Hoje está assim dentro da igreja. Hoje o pessoal, irmãos, adora. Vocês já viram? Eu vi uma cantora aí, gospel, ela colocou uma menininha adorando, né, louvando. Irmão, igualzinho que o pessoal faz quando está no show. O culto hoje é um show, o louvor. A igreja hoje é tudo escura, com luzinha, eles apagam a luz, vira um terror, vira uma névoa preta, coisa escura, né? Trevas dentro da igreja, eles estão trazendo cultura. Isso é o que estava lá dentro das boates, lá com o pessoal. Então, eles trazem a cultura para dentro da igreja, o povo se sente bem. Por quê? Porque eles não saíram do mundo ainda. Eles estão dentro do mundo achando que estão na igreja. Muita gente está assim. As pessoas acham que estão dentro da igreja. Então, eles estão recebendo muita influência dessas pessoas do mundo, das músicas e assim por diante. Olha o que diz aqui, versículo 4. Não, se tiver um católico assistindo, me desculpa, mas é palavra de Deus, eu tenho que falar para você. Você precisa ouvir isso. Você precisa ensinar isso para os teus filhos. Não farás para ti imagens, viu? Não pode fazer imagem. Não pode fazer. Não, mas eu tenho. Não pode fazer a imagem. Deus proibiu fazer a imagem. Vocês fazem a imagem, os católicos fazem. Os espíritas fazem imagem. O Senhor falou, não pode fazer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, nenhum tipo de imagem que fala do céu, da terra e nem lá das águas. Não te encurvarás a elas. O pessoal faz promessa para elas. O pessoal acende vela para elas. Não, a gente só venera. Não, vocês fazem promessa para elas. Vocês veneram elas. Ah, é só venerar. Venerar e adorar é a mesma coisa. Ah, não, é para lembrar, irmão, a cara deles não era daquele jeito. Nem o Jesus que eles põem é daquele jeito. Lê Isaías 54, você vai ver que Jesus ele era feio. Ele não era bonito, de olho azul, e nem tinha aquele cabelão lá, não. Com aquele olhar de homossexual. O Jesus que eles colocam lá é gay. Não é um Jesus da Bíblia, que a Bíblia relata. Mas as pessoas acreditam e carregam ele lá na cruz morto. Não é para fazer, não é para adorar, não é para venerar. Olha lá, não servirá porque eu sou. Não se curvarás a elas e nem a servirá. Fazem festas para elas, fazem feriado para elas, fazem oração para elas, fazem dias para elas, fazem tudo para elas e dizem que não são adoradores, não são idólatras. São sim. Olha o que vai acontecer com as suas gerações que vêm. Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quem vai sofrer? Gerações futuras. Até a terceira e quarta geração vai sofrer. O bastardo, até a 10ª geração do bastardo vai sofrer. Deus me livre. Se não quebrar, vai indo. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Você que está me assistindo, ouça o que eu vou falar para você. Foi a partir desse ponto que a tragédia se instalou na história de Israel por 300 anos. 300 anos Israel ficou escravo do inimigo. Foi a partir dessa terceira geração, Israel passou 300 anos em escravidão. Agora eu falo uma pergunta para vocês. Quando foi que a sua geração passada deixou de obedecer a Deus? Quando foi que a sua geração passada, qual foi a sua geração passada que deixou de adorar a Deus, o Deus verdadeiro da Bíblia? Me responda essa, irmãos. Quem consegue responder essa? Você vai responder, ninguém que eu saiba serviu o Deus que eu conheço. Imagine o que tem na tua vida hoje. Se em 3 gerações aconteceu tudo isso, imagine 10 gerações atrás, 20 gerações atrás, sua, que nunca serviram a Deus. Imagine como está a sua vida de iniquidade.
Aí você vem para a igreja, aceita Jesus. O que você precisa, irmãos? Você precisa renunciar a tudo isso. Infelizmente, as igrejas não fazem renúncia. Lembra dos seminários que eu fazia aqui? Que a gente renunciava a todas essas coisas, tudo, coisa. Irmão, nós ficávamos uma oração lá, dava quase 1 hora de oração renunciando. Tudo, tudo, tudo. Você sabia que o teu nome, você que é evangélico, teu nome está lá no Vaticano ainda? Teu nome está lá, você tem que tirar o teu nome do Vaticano. O teu nome está lá no centro de Macumba. Onde... Ah, mas eu sou crente, mas o teu nome está lá. Você tem que tirar. Tem que tirar das garras de Satanás, as baforadas que você levou lá, os trabalhos que você fez, as adorações que vocês fizeram, as velas que vocês acenderam. Esse fez tudo de novo. Agora você tem que pedir perdão a Deus e renunciar a isso. E continua ainda na vida das pessoas. Por isso que na casa do pastor ainda tem filho gay, baterista. Opa, aqui não, aqui é hétero. Aqui é hétero. Crente, filho de crente. Você viu aquele cara lá, o J.A., se transformou em mulher, gente. E cantava, e depois ia no Raul, ia no Malafaia, não sei na onde. O cara é... Tudo bem, não estou falando mal deles. Mas estou falando que tem gente que nasceu no berço evangélico. Está lá em Romanos capítulo 1. A idolatria traz homossexualismo. Leia a sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Da onde vem a homossexualidade? Idolatria, prostituição, tudo isso, fornicação, vem da idolatria. Pergunto a vocês, quantas gerações atrás? Foi a 10ª, foi a 2ª, foi a 3ª que deixou de servir a Deus? Essa daqui, em 2 gerações, já destruiu tudo, irmão. 300 anos escravo. Aí você fala, por que Deus, a minha vida está desse jeito? Por que Deus, eu estou sofrendo isso? Eu fui para Jesus, eu estou na igreja agora eu dou meu dízimo, agora eu dou minha oferta. Irmãos, e as ilegalidades que você carrega? E se você não quebrar, vai passar para a geração que vem. Você precisa cuidar da próxima geração, gente. Não é só vir na igreja. Não basta ficar fazendo oraçãozinha. Você tem que buscar o conhecimento. Tem que buscar Deus, gente. Tem que obedecer. Deus prometeu, se vocês me amar sobre todas as coisas e guardar os meus mandamentos, e ensinar os teus filhos dentro da sua casa, ser exemplo dentro da tua casa, eu vou proteger vocês, não vou deixar faltar nada para você. Você está sendo exemplo dos teus filhos? De quê? De carrasco? De autoritarismo? Você é líder? Você é autoridade ou você é autoritário? Porque exigir, dar bronca, castigar, você é bom, mas para ensinar, zero, nada. Exemplo, nada. Mente, engana, faz um monte de coisa errada, né? Irmão, quem pariu Mateus, que cuide. Irmão não tem que ficar cuidando de irmãozinho, não. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe que fizeram eles. Não é irmão, não, viu? Não se sobrecarrega. Um dia eu peguei um pai aqui, chamei lá na minha sala e falei, ó, deixa o teu filho viver e vai cuidar da sua filha, porque quem fez a filha foi você e a sua esposa. Ele deve estar me assistindo agora. O menino mudou. Vocês estão matando seus filhos dentro da tua casa. Quem pariu Mateus, que cuide. Não é responsabilidade de irmãos cuidar de filhos. O filho mais novo, velho, tem que cuidar. Não, onde está escrito isso? São os pais que têm que ensinar os filhos. São os pais que têm que dar o exemplo. Está dando para entender, gente? Palavra de Deus. Não fica dando, contrata uma babá. Você vai ver o que eles vão fazer. Ah, mas para que tem filho, então, gente? Se você não consegue cuidar. Para que põe filho no mundo? Se você não quer, não pode cuidar. Para colocar peso na cabeça dos outros. Para com isso, gente. Use o que a palavra de Deus diz. Cuidado com a próxima geração sua. Você vai estragar a sua próxima geração. 300 anos de crise. Vou correr agora. Espirituais, apostasias, idolatrias, feitiçarias. Irmãos, eles não obedeceram aos seus juízes. Põe lá no versículo, Juízes 2,17.
Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Porque naquela época era colocar, não tinha líder. Chegou um tempo que entrou os juízes. Você lê na Bíblia que tem os livros de juízes. Quem era o juiz? É o que fazia as leis, cuidavam do povo naquela época, né? Quem é o mais famoso juiz? Quem era o mais famoso juiz que a gente conhece? Está nos filmes, está nos desenhos animados, tem um monte de gente. Qual que é o mais famoso? Juiz. Sansão. Ele era o quê? Juiz. A Débora também foi uma juíza que cuidou do povo de Israel e fazia as leis. Irmãos, alguns obedeciam, outros não, obedeciam a parte. Quando os juízes morreram, irmão, eles voltavam nas coisas, porque não tinham temor a Deus. Perto, aqui na igreja, tudo santo, mas a hora que sai para lá, a hora que está lá na escola, a hora que está no trabalho, irmão, o povo é outro povo diferente. Não obedeceram ao seu juiz. Olha lá. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. Veja, os antepassados desviavam rapidinho o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Eles não queriam, irmãos, desviavam do caminho. Quando não tem uma liderança em casa, irmãos, filhos vão desobedecer a palavra de Deus. Irmão, tem filho que não vê a hora de fazer 18 anos para cair fora, para fazer o que ele quiser. Tem filho crente, filho de crente, que não vê a hora, irmão, de sair de casa. Tem filho, irmão, todo marido, toda esposa, toda criança, ela tem que sentir prazer dentro de casa. Puxa vida, tem que voltar. Não, quer ficar na rua, quer ficar zoando, Mas por que não quer voltar? Veja, você que era antes do mundo, você que só queria ficar na rua, nas ruas, saindo com os amigos. Por quê? Porque em casa não tinha como ficar. Você não tinha amor, você não tinha carinho, você não tinha prazer de ficar dentro de casa. Hoje os filhos, irmãos, a gente não vê mais as crianças na rua, soltando pipa, soltando bola, brigando, tirando tampão do dedo. Essas coisas eram boas. Hoje não tem mais porque os pais cuidam dos filhos. As crianças vêm aqui na igreja, elas gostam, até na escola elas gostam. Porque vai ver gente, vai ver criança, vai brincar, eles querem brincar. Porque não podem mais viver uma vida, porque os pais só trabalham. Os pais só trabalham. Os pais não têm tempo para os seus filhos. Se você não arrumar tempo para os seus filhos, o diabo vai arrumar tempo para os seus filhos. A próxima geração foi, não sei o que aconteceu. Desde criança, bebezinho na igreja. E daí, irmãos? Todos nós falhamos, todos nós erramos. Só que a partir do momento que nós conhecemos a verdade, vamos restaurar. Vamos ver onde nós caímos e voltamos e vamos fazer a coisa certa. Não estou dizendo que estou aqui culpando ninguém. Eu estou aqui mostrando aonde vocês erram ou erraram. E se erraram ou estão errando, vão mudar. Voltando. Então não obedeceram aos seus juízes, tornou promíscuo, adúltero, depravados, tornou-se idólatras, satanistas, místicos, tornou-se cínicos, endurecidos, obstinados, ou seja, tornou-se cada dia pior. Irmãos, não permaneciam na obediência. A iniquidade era muito forte na vida dessas crianças. Saiba de uma coisa, isso que vocês têm que entender, a iniquidade, ninguém consegue lutar contra ela. É muito mais forte a iniquidade do que o querer obedecer a palavra de Deus. A pessoa não consegue lutar com a iniquidade de cara limpa, não, só com Jesus. Sem Jesus você não vence a iniquidade. E a iniquidade que você já transferiu para os teus filhos, ela vai levar os teus filhos para outro caminho, gente. Não adianta. Mesmo ela sabendo que está errado, mesmo fazendo a obra, a iniquidade vai levar os teus filhos para o erro. Porque a iniquidade é uma legalidade que o diabo controla a vida das pessoas, mesmo até de um pastor. E hoje muitos pastores cheios de iniquidade estão pregando o evangelho. Por isso que eles caem em prostituição, adultério, roubam a igreja, eles divorciam dentro da igreja, casam com outro dentro da igreja, e é um rolo lascado dentro da igreja. E aí porque a iniquidade é forte, gente. É algo que a gente não consegue, é que nem vício. Uma pessoa viciada, ela não consegue controlar, irmãos.
Quando ela vê, ela já está lá na boca, ela já está, é uma coisa muito forte dentro deles. A iniquidade é assim. E se você está gerando iniquidade nos teus filhos, eles vão sofrer na próxima geração, mesmo estando dentro da igreja. As crianças de hoje, cada vez mais rebeldes e desobedientes. Professores que o digam. Irmão, a Carla estava passando um dado para mim. Como que é aquele negócio de antigamente, cada 1000 autismo, para cada 1000. Para cada 1000 crianças, uma nascia com algum problema de autismo. Agora, cada 36 crianças tem um problema de autismo. Cada 36 crianças que nascerem, uma delas vai ter algum problema, algum nível de autismo. A iniquidade agindo. Antigamente era para cada 1000 crianças. Esses são estudos aí que eles passam para a gente. Irmão, cada vez mais os pais longe de Deus. Mas aí vai na igreja, o que é autismo? É uma iniquidade que está lá dos pais, irmãos. É a iniquidade que veio dos pais. O diabo quer controlar a mente das pessoas. E as crianças são desse jeito. Crianças não precisam de historinhas, de canticozinhos. Criança não precisa disso. De classezinha, de escolinha na igrejinha. Não, eles não precisam disso. Ele não precisa de cultinho, encontrinho, não. Crianças precisam ser ministradas no poder de Deus pelos pais em casa. Isso aqui é um complemento, que eles precisam ter conhecimento. Eles precisam conhecer a Bíblia, mas os pais não vão ter tempo para isso. Então a escola, a igreja ensina a palavra. Mas não é isso que vai trazer eles ser uma pessoa de Deus. É a educação que eles recebem em casa e também é o exemplo que os pais dão em casa e a busca de Deus, ensinamento nos caminhos que os pais dão na sua casa. Amém? O diabo quer que todos os seus filhos fiquem assim. Salmo 78, versículo 8 a 11. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, vão ser covardes. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram a viver de acordo com a sua lei. Vai viver do jeito que eles acham certo. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes haviam mostrado. Não vai nem valorizar tudo que você fez para o teu filho, viu? Os filhos não valorizam o que você faz para eles. Vamos para o versículo agora de número 17 a 19. Mas contra eles continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova. Tem gente que faz isso, né? Exigindo que ele desejavam comer. Irmãos, tem gente que vem na igreja buscar Deus para servir ele. Mas nós vemos na igreja para servir a Deus. É o contrário. Não, as pessoas buscam a igreja para Deus servir. Ó, quero carro, quero isso, quero casa, quero a cura, quero a libertação, quero isso. Então, você tem que me dar, tá? As pessoas fazem isso na igreja, mas porque os pastores ensinam desse jeito. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Bom, as pessoas não acreditam mais em Deus, duvidam de Deus. Vamos lá para o versículo 22. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. A maioria hoje não crê em Deus. Você pode ver que hoje, na época da pandemia, irmão, todo mundo crente, tomando a picada da abelha, eu não posso falar aqui no YouTube, tomando 3, 4, tomei 5. Salmo 91 sumiu na Bíblia. E tinha gente que chamava a gente de louco. Me falaram, teve gente que falou que eu era idiota, né? Agora daí, estão morrendo tudo de AVC, trombose, coração parando aí. Estão proibindo, agora estão processando o pessoal Está um mau rolo aí no mundo inteiro. No Brasil ninguém fala nada disso, né? A imprensa aqui calada, porque ela foi a que propagou toda essa notícia falsa, né? Basta ter dado o remédio do piolho, que estava tudo certo, irmão. Só o remédio do piolho resolvia tudo. Mas eles quiseram fazer tudo isso para destruir a humanidade. E aí o povo
E o pior é que o crente, irmãos, o crente não acreditou na palavra de Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Estou terminando. Paulo profetizou essas gerações. Irmão, quando vocês verem o povo mais ou menos assim, vocês vão saber que Jesus está voltando. Falou, quando Jesus voltar, o povo vai estar assim. Como? Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, mão de vaca, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, aqueles que conhecem a palavra e não obedecem, sem amor pela família, irreconciliáveis, ou seja, não adianta que não volta atrás, não perdoa, não dá perdão, não perdoa, caluniadores, sem domínio próprio, lógico, iniquidade, quem tem iniquidade não consegue ter domínio próprio, irmãos, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais um. Tendo aparência de piedade. Você olha para ele, tudo crente. Só falta o arquinho aqui e falta a asinha. Asinha. Tudo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse também. O Senhor diz, afasta desses. E eu que não posso me afastar porque eu sou pastor. Eu tenho que conviver no meio desse povo. Eu tenho que falar, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, enfrentar o pecado, ser maltratado, ser traído, porque eu tenho que ficar no meio do povo, porque o pastor tem que ficar no meio das ovelhas e dos bodes. Eu não posso. Agora vocês podem se afastar desse povo e nem se assentar. Olha o que diz. Então Paulo profetizou o perfil dessas últimas pessoas. Irmãos, não crie filho para o cativeiro. Juízes 2, versículo 20 a 23. Só para a gente lembrar aqui. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Sabe, a pessoa não consegue se livrar da doença, não consegue se livrar do mal no casamento, não consegue se livrar não é Deus que está impedindo, é Satanás que tem legalidade na vida da pessoa. É que a visão do Velho Testamento, eles culpavam todo mundo, era Deus. Não, quem mata, quem rouba, quem destrói é Satanás. Deus só abençoa, quem destrói é Satanás. Mas eles achavam que Deus fazia o bem e Deus fazia o mal. Jesus, lá em João 10,10, desmistificou tudo isso. Mais um. E eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Mais um. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não se entregou nas mãos de Josué. Irmãos, o inimigo sempre vai estar ao nosso derredor, porque se não tiver, se Deus destruir o inimigo, a gente, aí que esculacha mesmo. O inimigo é para fazer, opa, precisa de Deus. Por que você veio para a igreja? Porque o inimigo estava em cima da tua vida. Eu sempre falei, Satanás trabalha para Deus. Ele é o maior evangelizador, é Satanás. Por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja, só que tem muitos caminhos aí errados, e as pessoas acabam caindo. Não crie filho para o cativeiro. Aquela terceira geração, juntamente com as posteriores, foram criadas sob a opressão dos inimigos, tornou-se espólios, bens dos inimigos. Irmão, essa geração que veio se tornou mercadoria na mão de Satanás. Faziam o que... Hoje, irmão, você vê as crianças aí, prostituição, os jovens, vestindo de coisas erradas, se tornando pessoas ruins, matando, roubando. Você vê pessoas aí se embriagando, para o mundo é tudo legal, né? Mas você vê aí a destruição que está vindo para um pai quando vê isso. Presta atenção que eu vou falar para terminar. Satanás, irmãos, através dos seus súditos aqui na terra, dos seus adeptos, tem investido bilhões, estou falando aqui, bilhões de dólares em tecnologia para tornar as gerações futuras piores.
com enganos, malícias, mais endurecidas contra a palavra de Deus e do povo de Deus. É uma geração sem temor. Irmãos, Satanás usa a tecnologia. Lembra da dimensão 4, onde está a tecnologia? Satanás na dimensão 5, ele trabalha na dimensão 4. Ele usa a internet, ele usa o videogame, ele usa a televisão, ele usa o esporte, ele usa tudo que você pode imaginar. Televisão, marcas de produtos, né? E a gente, quando fala essas coisas, as pessoas acham. Bom, vou dar só um exemplo para você. Tem uma marca aí de chocolate que o final é um show, sabe? Final está escrito show. Essa marca, o dono dedica 30% de todo o seu faturamento para o satanismo. Tem uma outra marca aí de um perfume que é um bote cheio de canário. Deu para entender? Bote de canário. 30% do seu faturamento é tudo dedicado ao satanismo. Propagandas, os produtos dele já tem consagração. Tem uma aí, um produto que todo mundo quase usa, que usa muito, o nome dela tem natureza. Deu para entender? Também um percentual do seu... Eles fazem apologia a LGBTI, propaganda, tal. Eles que financiam todas essas coisas na televisão, pagam jornalista, pagam juízes, esse pessoal paga todos esses pessoais para julgar as coisas, policiais, tudo para o lado deles. Televisão, patrocina filmes, patrocinam jogos, eles patrocinam tudo isso para catar o teu filho. E até você também, pela sua iniquidade. Agora eu digo a vocês, quanto que o povo de Deus investe na obra de Deus? Para a gente levar o evangelho. Quantos por cento da sua vida? Tem gente que dá 10% do dízimo, né? O dízimo é 10%. Glória a Deus. Mas você vê, o diabo está ganhando da gente. Eles dão 30%. Tem uns que dão até 50%. Tem gente do evangelho que investe muito no reino. Mas são poucos que fazem isso, que vê. Agora eu digo a você, quanto que o crente está investindo? Não, o crente ainda fica, ainda tem que dar o dízimo. A oferta, quando vai dar uma oferta na igreja, é um rolo, uma folha, pastor. Bom, a gente vive de dízimo e oferta. A obra de Deus precisa. Nós estamos aqui na internet, nós estamos pagando a plataforma, nós estamos pagando energia, ar-condicionado, ventilador, o aluguel aqui, que é mais de R$4.000. A gente está pagando para manter a obra, para poder pregar o evangelho. Agora a gente está levando. Mas, irmãos, quanto que você investe na obra de Deus? Qual é o projeto da igreja? Nós estamos aí para construir uma igreja, para sair desse aluguel. Mas a minha ideia não é uma igreja só, é uma igreja já toda projetada para a gente trabalhar, né, o evangelho com um lugar para a gente fazer filmagem, todas essas coisas que nós vamos usar, uma coisa bem grande. Aí o que acontece, irmão? Nós precisamos de investidores. Todas as igrejas precisam. Só que às vezes investem em igrejas, irmãos, que não estão levando nada para as pessoas. A gente vê igreja aí que já é de Satanás e receber. Por que elas recebem? Eu conheço igreja, irmãos, que é lavagem de dinheiro, irmãos. O pastor está lá com a igreja, construiu a igreja, mas eles lavam dinheiro lá, os empresários construíram a igreja para levar dinheiro. Aqui em Mirassol tem. Já ofereceram para mim, quando eu estava na faculdade, uma pessoa lá falou, você não quer ganhar 40 mil por mês da tua igreja? Uma oferta boa, acho que era 30 ou 40. Aí o que eu tinha que fazer? Pegar o dinheiro, eles passavam pela igreja para lavar dinheiro, irmãos. E tem igreja aqui que eu sei que foi construída com dinheiro desse jeito. Isso já foi, entra na internet, você vai ver. Aí esses caras, irmãos, quem são eles? São satanistas. São aqueles que são da terceira geração, que não tem temor a Deus, que quer usar a igreja só para ganhar dinheiro. E lá dentro tem o quê, irmão? Tem nada, só um clube, festa, louvor. Você vai lá no louvor, irmão,
gente homossexual cantando em cima do altar. E o pastor? O pastor não manda nada. O pastor não pode falar nada. Porque ele aceitou, agora está na mão deles. Se você reclamar, você vaza, a gente põe outro no teu lugar. Está bom com a tua casa, teu carrinho a gente compra para você, troca, e a igreja é nossa. Está assim. Isso aconteceu também numa cidade lá perto de São Paulo também, ouvi um outro pastor falou. O cara chegou lá na igreja, os empresários falaram, nós vamos construir uma igreja para você. Põe televisão, põe mídia, entendeu? Ajuda, faz encontro. Eles bancam tudo, gente. Eles não são dizimistas, mas eles bancam tudo esse negócio para a igreja crescer. Quanto mais gente, né? E não fica falando de oferta na igreja, não ensina o pessoal a dar dízimo. Por quê? Porque precisa entrar dinheiro e eles vão lá e começam a lavar dinheiro e a igreja passa a nota fiscal de serviços prestados. E eles fazem isso para lavar dinheiro. Tem umas igrejas grandes aí que estão na mira do Ministério Público aí. E tem um monte. E o povo? Aquilo é igreja? Não é igreja, gente. Isso não é igreja. Infelizmente, está desse jeito. É uma pena, né? E o capeta está investindo, irmãos. E hoje eles investem até nas igrejas. Para eles conseguirem dominar o povo. Uma igreja que não tem ensinamento, uma igreja que não combate pecado, uma igreja que não prega dízimo, uma igreja que não santifica o povo, não ensina sobre iniquidade, não quebra a maldição, não tem libertação, é a igreja que o diabo mais gosta. O povo vai lá, enche, mas são pessoas vazias de Deus. É igual esse povo aí da terceira geração. Só para terminar agora. Satanás é moderno, astuto e sagaz e rico em tecnologia de ponta. Irmãos, Satanás disse para Jesus, Jesus, se você está vendo todos esses reinos aqui, se você se prostrar diante de mim, eu vou dar para você todos esses reinos aqui, porque a mim foi dado, eu dou a você. Eu dou a quem eu quiser. Veja como ele tem tudo na mão, irmãos. Existe alguém agora, presta atenção, existe alguém agora, nesse minuto, querendo pegar os seus filhos, através de um professor na escola, autor de filmes e novelas, conteúdos infantil, você viu que a Xuxa quer mudar a Bíblia, né? Músicas, teu filho fica lá naquelas músicas do mundo, que só faz apologia à violência, à prostituição, à fornicação, à traição, à melancolia, aquela tristeza. Irmão, é uma desgraça as músicas de hoje. Músicas, enganos, autor de novela, conteúdo infantil, música, livros, vestes. Bom, até um tempo atrás, na igreja, aqui eu comecei a pegar no pé, as irmãs aqui na igreja não usavam, mas eu via elas lá na rua usando a calça da Maria Mulambo, calça da Maria Mulambo, aquelas calças rasgadas. Na minha época, quando rasgava a calça, minha mãe colocava um tapão lá, um remendo. Virou moda, a calça da Maria Mulambo. Aí você vai falar para a pessoa, eu sou quadrado. Isso é veste de demônio, gente. Veste de demônio. Veste de demônio, pessoal, vira moda e eles trazem para dentro da igreja. Aqui eu não deixo, não. Música, livro, veste, comida consagrada a demônios, come. E principalmente, irmãos, através dos pais que não têm temor. 1 Timóteo 5,8. Presta atenção nisso. Se alguém não cuida de seus parentes, eu falo, parente é bom bem longe, mas você tem que cuidar deles, espiritualmente. Oração, poder pregar a palavra, mas eles lá, você aqui. Seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé é pior que um descrente. Bom, a pessoa que não cuida da sua família, não cuida da sua casa, não cuida dos seus parentes, espiritualmente falando, ele é pior que Satanás. Você está pior que Satanás, porque você está criando uma geração que vai destruir o mundo e vai destruir casamento, vai destruir pessoa. Aquele rapaz vai crescer, vai casar, vai tirar uma menina do seio, que eles vêm dentro da igreja, irmãos. Vem pegar as meninas aqui dentro da igreja, filha do pai, o pai criou, aí eles vêm para dentro da igreja para querer casar com ela, para desgraçar a vida deles. E você não vai poder fazer nada, porque quando o negócio apaixona, né, não tem jeito.
Faça como Jó falou. Jó 39, 27 e 28, eu termino. Presta atenção. É por sua ordem que a águia, Deus mandou a águia, se elevar e no alto constrói o seu ninho. Então a águia constrói o seu ninho lá no alto. Mais alto ninho que existe é da águia. Um penhasco é sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. Irmãos, esse sábio animal chamado águia não faz ninho em lugares que sejam vulneráveis à ação de predadores. Elas não querem entregar os seus filhos às serpentes e às feras do campo. Então faça do seu ninho, faça da sua casa um lugar, um quartel-general contra todas as ciladas do diabo. Eles entram pela televisão, pela internet. Guarde os seus filhos. Coloque a sua casa no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Você vai descansar. Tua família vai ser uma bênção. Os teus filhos vão ser uma bênção. E vocês vão ter orgulho de toda a sua descendência, porque eles honraram a Deus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.